Obrigado, presbítero Petrônio, pela condução do culto. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Queria pedir aos irmãos que estão ainda terminando aí o seu tempo de oração, que pudessem voltar ao lugar, para que a gente dê toda a atenção à palavra de Deus. Aqueles que nos visitam hoje, a nossa igreja está caminhando há quase 5 meses, desde 16 de julho, no livro de Isaías, um livro do Antigo Testamento, um livro longo, e hoje nós estamos na mensagem número 18 e chegamos ao capítulo 21 apenas, ou seja, ainda não chegamos nem a 1/3 do livro de Isaías. Durante todo este livro, meus irmãos, nós temos acompanhado este tema que vamos projetar ali, esse tema que engloba todos os 66 capítulos do livro de Isaías. Eu quero convidar a igreja a nós falarmos a uma só voz. Vamos lá? O Senhor removerá a iniquidade, trazendo a promessa por meio do reino e da pessoa do Messias. Ou seja, apesar de Isaías tratar, é claro, muita coisa para o seu tempo ou para o futuro imediato ao seu tempo, que é o que inclusive nós vamos ver hoje, Isaías principalmente, irmãos, está projetando para um futuro aquilo que nós temos aquele anunciado, que o Senhor Deus irá reinar sobre todo o planeta Terra, certo? Com um reino de justiça absoluta, e quem estará à frente deste reino é o Messias, ou seja, é o Senhor Jesus. Cristo significa nada mais, nada menos do que Messias. Onde nós estamos, irmãos, na nossa caminhada no livro de Isaías? Nós estamos nesta divisão que vai do capítulo 13 até o capítulo 27. Nesta divisão, Deus está trazendo palavras de advertência, de juízo, até de condenação a quem? As nações que estão ali ao redor do que nós chamamos do Reino do Sul, o Reino de Judá, o Oriente Médio, Norte da África e Oriente Próximo, ok? E nessa lista já foi a Babilônia, que nessa época não era o Império Babilônico, era apenas uma nação. Já falamos sobre a Síria, que aí sim é o Império daquela época, Moabe, Etiópia, Egito, diversas nações já foram advertidas. E nessas advertências, meus irmãos, principalmente, Deus tem como foco mandar uma mensagem para o seu povo. Sim, Ele está advertindo o Egito, mas assim Ele quer que o seu povo preste atenção no que eu estou falando. É nesse pessoal que você está confiando? Olha o que eu estou falando para a Etiópia. É com esses que vocês estão pensando em fazer uma aliança? E hoje, meus irmãos, nós vamos ver Deus fazer a mesma coisa. Na época do profeta Isaías, a Babilônia era, como eu disse, apenas um reino, não era ainda o Império Babilônico. Isso é 100 anos na frente, ok? E agora ela é, digamos assim, o aliado da vez. Mais uma vez, Judá, em lugar de recorrer a uma ajuda do alto, vai buscar uma ajuda de outro reino, ok? Bem, vamos fazer aquela nossa breve recapitulação. Semana passada eu não fiz, dar uma folguinha, mas vamos fazer novamente daquilo que nós vimos no capítulo, desde o capítulo 13, nessa divisão, ok? Lá no capítulo 13, nós vemos a seguinte mensagem, a seguinte grande ideia. A disciplina do Senhor deve ser levada a sério. Isso é o que nós vimos alguns meses atrás. Vimos como Isaías explica como Deus age, qual é o padrão de disciplina de Deus, e lá a primeira nação foi inclusive já a Babilônia. E aí é uma aplicação que vai se repetir agora no texto de hoje. Bem, na mensagem seguinte, irmãos, capítulo 14, a nossa grande ideia foi a seguinte: a bênção do Senhor sobre os seus será destacada, confrontada, contrastada sobre a ruína dos inimigos de Deus. Então Deus mostrava aquilo que Ele ia fazer e, por outro lado, como Ele ia abençoar o seu povo, certo? E a partir desse ponto, irmãos, desse capítulo 14 e depois de 15 em diante, até onde nós estamos hoje, nós unificamos a nossa grande ideia, certo? E essa que vai estar projetada ali para a gente relembrar o que Deus tem falado desde então pelo profeta do Senhor. Os exemplos diversos da disciplina de Deus devem alertar os homens quanto ao erro dos seus caminhos. Os exemplos diversos da disciplina de Deus devem alertar os homens quanto ao erro dos seus caminhos. Isso a gente vai ver muito na mensagem de hoje, como Deus vai mostrar. Veja o que eles fizeram, faz diferente. Não se apoiem nisso, não copiem isso, não sigam pelo mesmo caminho. Falando do nosso texto de hoje, irmãos, hoje o Senhor vai, como eu disse, novamente endereçar a Babilônia. E nós precisamos lembrar, eu quero sempre reafirmar isso, irmãos, porque nossa igreja já falou tanto sobre o Império Babilônico, cativeiro e tal. Isso não é o cenário aqui. A Babilônia era ainda o reino da Babilônia.
Ele ainda não se tornou o grande Império Babilônico que vai ser 100 anos depois, certo? É apenas um reino, um país dentro do Império da vez, que é o Império Assírio, ok? E é exatamente sobre a queda da Babilônia, sobre o domínio assírio, que o nosso texto vai tratar hoje. Mas ele não vai tratar só disso, não. Atrelado à queda da Babilônia, Deus vai falar com duas outras nações, Edom e a Arábia, ok? Então, meus irmãos, é mais uma vez um daqueles textos que é preciso, é imprescindível que você fique com a sua Bíblia aberta. Eu não tenho condição de, durante a exposição, reler cada versículo que nós agora vamos ler, o capítulo todo, ok? Então, à medida que formos caminhando, eu vou sinalizando, como sempre faço, os irmãos sabem em qual versículo nós estamos, e você vai acompanhando na sua Bíblia, com a Bíblia aberta, o que Deus está falando nesse texto, ok? Outra coisa que precisamos sempre lembrar, meus irmãos, que, como eu disse, o foco na mente de Deus e na mente de Isaías é o povo de Deus. Neste caso, Judá, o Reino do Sul, e a sua capital, Jerusalém. Em outras palavras, as advertências a esses países eram, na verdade, mensagens indiretas ao povo de Deus. Eles deveriam ver o que aconteceria com esses povos e verificar qual vinha sendo a sua atitude em meio a tudo isso e o que eles precisavam mudar, ok? Dá uma olhadinha à sua direita e esquerda, ver se alguém precisa pegar uma carona com você. Isaías capítulo 21. Vamos ler, irmãos, o capítulo inteiro desse texto maravilhoso que nos fala, mais uma vez, como Deus estava reinando sobre as nações e tratando com as nações naqueles dias, como Deus estava mostrando a eles o seu plano e a sua soberania sobre todo o planeta. Estamos juntos, irmãos? Versículo 1, vamos ler um bonito coral, diz assim a palavra do Senhor. Vamos lá? Advertência contra o deserto junto ao mar. Como um vendaval em redemoinhos que varre todo o Neguebe, um invasor vem do deserto de uma terra pavorosa. Eu tive uma visão terrível. O traidor fora traído, o saqueador saqueado. Elão, vá à luta. Média, feche o cerco, porque ponho fim a todo gemido que ela provocou. Diante disso, fiquei tomado de angústia, tive dores como as de uma mulher em trabalho de parto. Estou tão transtornado que não posso ouvir, tão atônito que não posso ver. O meu coração se estremece, o temor toma conta de mim. O anoitecer que eu tanto aguardava transformou-se em terror para mim. Eles põem as mesas, estendem a toalha, comem e bebem. Levantem-se, líderes, preparem os escudos. Assim me diz o Senhor: vá, coloque um vigia de prontidão para que anuncie tudo o que se aproximar. Quando ele vir carros com parelhas de cavalos, homens montados em jumentos ou em camelos, fique alerta, bem alerta. Então o vigia gritou: dia após dia, meu senhor, eu fico na torre das sentinelas. Todas as noites permaneço em meu posto. Veja, ali vem um homem num carro com uma parelha de cavalos. E ele diz: caiu, a Babilônia caiu. Todas as imagens dos seus deuses estão despedaçados no chão. Ah, meu povo malhado na eira, eu lhes conto o que ouvi da parte do Senhor dos Exércitos, da parte do Deus de Israel. Advertência contra do mar, gente de Seir me pergunta: guarda, quanto ainda falta para acabar a noite? Guarda, quanto falta para acabar a noite? O guarda responde: logo chega o dia, mas a noite também vem. Se vocês quiserem perguntar de novo, voltem e perguntem. Advertência contra a Arábia. Vocês, caravanas de dedanitas, que acampam nos bosques da Arábia, tragam água para os sedentos. Vocês que vivem em Temá, tragam comida para os fugitivos. Eles fogem da espada desembainhada, do arco preparado e da crueldade da batalha. Assim me diz o Senhor: dentro de 1 ano, e nem um dia mais, toda a pompa de Quedar chegará ao fim. Poucos serão os sobreviventes dos flecheiros, dos guerreiros de Quedar. O Senhor, Deus de Israel, falou. Para você se situar melhor ainda, irmãos, rapidinho, a ordem dos impérios, a partir dos dias de Isaías, é a seguinte, preste atenção. Nos dias de Isaías, o império era o Império Assírio, ok? Depois veio o Império Babilônico, nos dias de Jeremias, Ezequiel e o início
da vida de Daniel, na verdade, boa parte da vida de Daniel. Então, assírios, depois vem os babilônios, e no final da vida de Daniel chega o Império Medo-Persa. Assim, meus irmãos, nesse contexto grande que nós temos de anos à frente de Isaías, alguns comentaristas interpretam que essa queda da Babilônia, que nós vimos aqui no versículo número 9 sendo anunciada, está se referindo quando a Babilônia, o império, caiu debaixo do Império Medo-Persa. Sai um, entra outro. Isso aconteceu no ano 539 a.C. Mas tem um probleminha. Quando a Babilônia cai, quem está cativeiro na Babilônia? Judá. Esse povo a quem Isaías está profetizando, 100 e tantos anos depois, estava há 70 anos cativo na Babilônia. Ou seja, a Babilônia caindo, Judá ia soltar fogos, ia ter festa, ia ter celebração, correto? Mas não é o que nós vemos no nosso texto. No nosso texto, na verdade, em vez de alegria, nós vemos o contrário. Vemos tristeza pela queda da Babilônia. Ou seja, não podemos estar falando da queda do Império Babilônico 100 e tantos anos na frente. Por quê? Primeiro, irmãos, por que não há tristeza? Porque a Babilônia, que Judá estava agora convivendo, é nela que ela estava apostando as suas fichas. Era um novo aliado com quem ela estava confiando que iria ajudá-lo para resistir ao avanço da Síria. E aqui, meus irmãos, Isaías vai ser, inclusive, aterrorizado, porque tal esperança era fútil. Tal esperança não correspondia ao que Deus estava falando para o povo de Judá. Confia no Senhor e não em aliados humanos. Em segundo lugar, porque mais uma vez fica comprovado o tamanho assustador que era a ameaça síria. E é por isso que no nosso texto nós vamos ver como Isaías vai mostrar-se triste pela queda da Babilônia, porque era ali, é como se ele fosse confrontado com a realidade que o seu povo estava apostando, vamos chamar assim, no cavalo errado. Estava apostando no aliado errado, estava colocando suas fichas no lugar errado. E assim realmente aconteceu, como Isaías profetizou. Em 722 a.C., ou seja, como vocês veem, muito antes da data de 500 e pouco que eu acabei de falar agora, em 722, certo? Quase 200 anos antes da Babilônia, como império ser derrotada, um príncipe caldeu chamado Merodach, isso está na Bíblia, se rebelou contra a Síria e assumiu o trono do reino da Babilônia, certo? Como eu disse agora, apenas um pequeno reino. Ele tinha dois aliados, dois reinos que apoiaram Merodach. Quem eram? Elão e a Média, que estão citados no nosso texto. Foi apenas, meus irmãos, 20 anos depois, em 702, que um novo rei assírio chamado Senaqueribe, o famoso, que vai tentar atacar Jerusalém e vai levar uma coça, Senaqueribe conseguiu derrotar parcialmente a Merodach e começou a retomar controle sobre a Babilônia, mas ainda levaria alguns anos, certo? E também controlou os reinos que apoiaram a Babilônia, como eu disse, Elão e a Média. Esse é o contexto histórico, irmãos. Acontece, como dissemos há pouco, que Merodach e a Babilônia eram aliados de Judá e do rei Ezequias. Onde a gente encontra isso, irmãos? Bem lá na frente do livro de Isaías. Em Isaías 39, versículo 1, certo? Isso é, depois do que acontece com Ezequias, você lembra? Ezequias é cometido de uma doença. Ele ora ao Senhor, e o Senhor tem misericórdia dele e dá a ele quanto? Mais? 15 anos, não é verdade? Depois desses acontecimentos, ele recebe, olha o que acontece. Naquela época, Merodach, olha o cabra aí, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou a Ezequias cartas e um presente, porque soubera de sua doença e de sua recuperação. Eles eram aliados, eles eram amiguinhos. É nessa ocasião aqui, meus irmãos, que o rei Ezequias, de forma extremamente imprudente, mostra todas as riquezas do palácio. Abre o tesouro, mostra as riquezas do templo. E aí, quando os babilônios vão embora, Isaías chama o Ezequias e disse: você é imprudente. Por que você fez isso? Vai acontecer um dia onde toda essa riqueza vai ser levada para a Babilônia. Irmãos, isso aconteceu 100 e tantos anos depois. É por isso que quem é ateu odeia o livro de Isaías. O camarada acertava toda hora. E exatamente como ele disse, irmãos, na época do Império Babilônico, toda a riqueza de Jerusalém foi levada. Mas nos dias do nosso texto, eles eram amigos, eles eram aliados. Isaías está profetizando o que acontecerá com este aliado de Judá e com seus apoiadores. Eles serão exterminados totalmente.
Em resumo, Isaías está profetizando a futura derrota de Babilônia. Finalmente acontece em 689, ela é totalmente destruída. E, implicitamente, está alertando os reis de Judá, principalmente Ezequias e o povo de Judá, que não contem com o apoio desse aliado. Não vai dar certo. Babilônia vai cair, Babilônia será destruída. E a implicação é clara, meus irmãos. Quanto à ameaça da Síria, o povo de Deus precisa confiar no Senhor e não em uma aliança com homens e não uma aliança com a Babilônia. Ok? Neste cenário, irmãos, é que a gente vai entrar no nosso texto a partir do versículo 1 até o versículo 10, sendo a nossa primeira divisão. O texto é naturalmente dividido entre a advertência à Babilônia e depois os dois outros países, e é fácil dividir assim. Nossa primeira lição de hoje, meus irmãos, é a seguinte: os recursos humanos que trocamos pelo Senhor nos desapontarão. Os recursos humanos que trocamos pelo Senhor nos desapontarão. A identidade do nosso versículo 1, do destinatário dessa advertência, dessa primeira advertência, é dado como se fosse um sujeito oculto. Não é tão claro, não é mencionado como nas advertências anteriores. O verso 1 começa com essa advertência e ela é dita que é feita contra o deserto junto ao mar. Meio misterioso, né? Como o resto do contexto vai falar da Babilônia, irmãos, nós sabemos que não se trata do mar Mediterrâneo, porque o mar Mediterrâneo está longe da Babilônia, naquela época era chamada de Mar Grande. E aí a gente começa a pesquisar e descobre que a bacia hidrográfica da Mesopotâmia, que tem até hoje os famosos rios Tigre e Eufrates, mas não tem só, e muito menos naquela época, apenas o Tigre e o Eufrates, ela é cheia de afluentes, ela é cheia de outros rios, é uma bacia hidrográfica, é tanta água que a cultura do local a chamava de mar, certo? Porque constantemente você estava cruzando uma grande massa de água para chegar até o outro lado. É para ter uma ideia, meus irmãos, eu estive há vários anos atrás em Alter do Chão, no Pará, cidade do Cédric, fugiu agora. Santarém, exatamente. Estava lá em Santarém e, primeiro, é um lugar belíssimo, mas você literalmente não vê o outro lado. E é rio. Parece que você está no mar, mas você pega a água e é doce, é rio. Você não consegue chegar do outro lado. Essa é a ideia que está se passando aqui, por isso se usa a palavra mar para identificar aqui, tamanha era a quantidade de água. E o que é o deserto aqui, meus irmãos, no versículo 1? É uma referência às origens de Merodach-Baladã. Ele era de uma região desértica. Onde ficava essa região? Logo no limite das terras alagadas que eram invadidas pelos rios da Babilônia. Por isso, o deserto junto ao mar. Essa era a configuração da região. Você tinha deserto, rapidamente chegava a região alagadiça, porque era alagada pela cheia dos rios, cheia da bacia hidrográfica que ali estava. E assim, meus irmãos, a ex-identificação está se referindo a Merodach-Baladã, mas principalmente ao reino da Babilônia, que ele eventualmente conquistou. O resto do verso 1 fala com ele de forma arrebatadora, como um vendaval ou uma tempestade de areia havia tomado a Babilônia e se tornado seu soberano, se tornado seu rei. Isaías, continuando, declara como aquela visão era terrível, verso 2. Isso fica claro e engloba tanto o que acontecerá, isto é, a Babilônia será totalmente destruída, quanto o que isso significa para o profeta e para Judá. Seus aliados estão indo por água abaixo. Por isso é uma visão terrível. E ele segue dizendo: o traidor fora traído, o saqueador saqueado. E aqui eu quero pedir a sua atenção, meus irmãos. Eu dei uma olhada em algumas traduções, outras traduções. Eu dei uma olhada também no original e eu quero propor, irmãos, uma outra tradução. Eu peço a sua compreensão, meus irmãos, porque, graça para os nossos irmãos que trabalham nessas versões, isso aqui não é um trabalho fácil. É um trabalho extremamente difícil. Certo? Eu confesso que eu agradeço a Deus porque Ele nunca me chamou para ser tradutor bíblico, porque isso aqui é de perder o sono. Então, uma melhor tradução não seria, como está na sua Bíblia, o traidor fora traído, o saqueador saqueado. A melhor tradução é o traidor que trai e o saqueador que saqueia. Isto é, novamente é uma descrição de Merodach. Ele havia conquistado o poder na Babilônia por meio da traição contra a Síria e saqueado seus inimigos. E agora, irmãos, ele iria experimentar a fúria da Síria. É isso que o texto está dizendo. Diante disso, os apoiadores de Merodach e da Babilônia são convocados, Elão e a Média. O verso 12, meus irmãos, termina com uma promessa de que todo este sofrimento que
havia causado pelas disputas pela Babilônia, logo chegaria ao fim. Ou seja, logo a Síria tomaria uma providência e imporia, digamos assim, a sua paz, né? A paz da força, a paz da conquista, e todo esse conflito iria acabar. No verso 3, na sua Bíblia, então vem aquela reação de Isaías que a gente mencionou. Ele lamenta em angústia o que está acontecendo com a Babilônia. Ele compara a sua tristeza com as dores de parto, chegando ao ponto, meus irmãos, inclusive, de não poder mais nem ouvir e nem ver. Ele quer aqui traduzir para nós o quanto ele está sofrendo por aquilo que vai acontecer com a Babilônia. Como a gente disse, meus irmãos, não é porque ele amava a Babilônia, mas porque ele estava vendo, olha o que acontece com os aliados que o povo de Deus tem escolhido. Eles não se sustentam nem a si mesmos, eles não se ajudam nem a si mesmos. Como eles vão ajudar ao povo de Judá? No verso 4, a descrição continua do seu sofrimento, da sua angústia. O coração estremece, o temor toma conta. Isaías esperava, meus irmãos, por uma noite de sono, mas a sua visão se transformou em um pesadelo de terror para ele. A Ruiz disse que, eu queria ser como profeta fulano. Tem certeza? Dá uma olhada no que o camarada tem que passar. Olha o peso, meus irmãos, de servir a Deus desse jeito. Não tem vida tranquila. Ele é agredido e vilipendiado pelo povo. O rei não gosta dele. Ele passou 3 anos andando quase nu. Lembra de semana passada? E agora até mesmo a sua noite de sono, seu sono de beleza, não tem. Porque o terror da visão de Deus vem sobre ele. Mas, como eu disse, por que esse profeta responde de maneira tão forte, tão emocional, diante da queda de um reino pagão? Nem era o seu reino. Como a gente já disse, Isaías não estava tão impactado porque sentia pena do povo da Babilônia. Ele ficou impactado, impressionado com as consequências que essa derrota teria para Judá, que agora estava confiando na Babilônia, como a gente viu no capítulo lá 39 antecipadamente. A derrota da Babilônia significava que Judá provavelmente iria enfrentar a Síria sozinha e com pouca esperança de conseguir fazer frente a ela. Isaías temia a ideia do que poderia acontecer a seguir. Não porque o Senhor não fosse poderoso para defender o seu povo. O problema não é esse, meus irmãos. Mas porque tal ação de Deus em defender o seu povo dependia de um passo de fé, dependia que o povo confiasse em Deus. Tudo isso está girando na cabeça do profeta. O meu povo está confiando em um povo que não consegue sustentar nem a si mesmo. Ainda não percebeu isso e não transferiu a sua confiança, a sua fé para o Senhor Deus. Embora essas notícias, meus irmãos, digamos, teológicas de Deus, exponham a verdade sobre o futuro do estado político da Babilônia, o destino dessa nação é secundário ao nosso texto. O ponto principal aqui é outro. O ponto principal, meus irmãos, é que os planos soberanos de Deus nem sempre são o que as pessoas querem ouvir e nem sempre são fáceis de aceitar. Porque Isaías está profetizando aqui para o futuro. O que se esperava de Judá, o que se esperava do povo de Deus é ouvir o profeta de Deus, ouvir a palavra de Deus e dizer, pessoal, a gente está agindo como um louco, a gente está agindo como um tolo. Nós estamos apostando a nossa ficha num cavalo paraguaio. Ele não vai chegar na linha chegada. Ele não vai conseguir nos auxiliar. Era esse o desejo de Isaías, que com a sua profecia, o povo de Judá, o povo de Jerusalém, o rei, acordasse para aquilo que o Senhor estava fazendo. O verso 5 nos lembra uma frase que eu gosto muito do líder inglês Oliver Cromwell. A frase que ele deixou para a posteridade é a seguinte: confie em Deus e deixe sua pólvora seca. Por que eu disse isso, irmãos? Olha o versículo 5. Aqui, Isaías está falando com Judá, instruindo qual deve ser a atitude deles diante dos eventos que ocorreriam com a Babilônia. Eles são instruídos a comer e beberem, algo necessário para estarem fortes para a batalha. Ou seja, vivam como tem que viver, é verdade, tal. Porém, ele dá uma outra instrução. Eles são instruídos a preparar os escudos. Sabe como é que você traduz literalmente esse texto? É ungir ou untar os escudos. Ou seja, quando você estava em tempo de paz, você simplesmente limpava os escudos. Mas quando você estava em tempo de que a guerra estava chegando, você passava óleo no escudo. Ungir aqui, meus irmãos, não tem nada espiritual não, viu? Vamos ungir, porque é espiritual. Não. É untar. Como você unta a forma para o bolo não colar? Não é isso? Então você pega o escudo e você
ungia, você untava os escudos. Por quê? Porque aí a flecha batia e resvalava. Diminuía a probabilidade da flecha penetrar no escudo e, às vezes, penetrou no escudo, atravessava e pegava o camarada que estava atrás do escudo. Ou seja, a palavra de Isaías aqui, prepare os escudos, ou seja, untem os escudos, é porque a guerra vai chegar. Esqueça a Babilônia. Prepare-se você mesmo, confiando no Senhor, para aquilo que vocês têm à sua frente. O aviso quanto a isso, meus irmãos, diz o texto no versículo 6 e 7, vem da parte do próprio Deus. Um vigia deveria ser colocado para avisar das últimas notícias. O vigia, a sentinela, né, era normal nos muros de Jerusalém. Esse vigia devia anunciar se estava chegando gente com mercadorias, com agriculturas e etc. Ou se via uma ameaça. E aqui o vigia é instruído a prestar atenção quando visse uma formação militar, identificada pela descrição que você tem aí no versículo 7. As parelhas, o pessoal vindo em ameaça contra Jerusalém. No verso 8, o vigia confirma sua diligente presença no muro, dia após dia e de noite também. E finalmente no verso 9, eu quero repetir, ele diz, vejam, ali vem um homem num carro com uma parelha de cavalos. E ele diz, caiu, a Babilônia caiu. Todas as imagens dos seus deuses estão despedaçadas no chão. A notícia, meus irmãos, que o vigia, que o sentinela traz, tem 2 pontos importantes. Primeiro, claro, a queda do principal aliado de Judá e com o qual eles mais contavam. Mas tem uma segunda coisa, uma sutil cutucada no povo de Judá. A queda da Babilônia, irmãos, foi acompanhada da queda dos seus falsos deuses, dos seus falsos ídolos. Aqui, queridos, é como se o Senhor estivesse lembrando e questionando o seu povo, abre aspas para Deus. É com esse tipo de gente tola, que adora deuses que não são realmente deuses, que vocês querem se aliar e depender? Fecha aspas. É por isso que quando vem a notícia, não diz apenas caiu a Babilônia. Caiu a Babilônia e seus deuses foram despedaçados. Eu acho interessante, meus irmãos, que eu abro um parênteses aqui, quando o rei da Síria vai chegar finalmente em Jerusalém, certo? Não sei se você lembra desse texto, está lá em Isaías 37, se eu não me engano agora de cabeça. O que ele vai dizer? Olha, o Deus tal do país tal, o Deus tal do país tal, ele começa a citar os deuses. Eles não conseguiram me parar. Vocês acham que o Deus de vocês vai parar? Abusado, camarada. E aí ele viu que o Senhor é Deus. E só o Senhor é Deus. Vai ser muito bom, irmãos, quando a gente chegar nessa passagem, porque ele leva uma lição fatal do que é desafiar o Senhor dos Exércitos. Mas tudo que acontece naquele capítulo é maravilhoso. Nosso texto está no versículo 9, tem mais um versículo, confere. Mas antes de ver o versículo 10, irmãos, eu quero abrir um outro parênteses aqui, antes de a gente fechar. Porque além desse significado nos dias de Isaías, fica claro para nós que temos o resto da Escritura, o resto da Bíblia, que esse versículo 9, meus irmãos, tem uma ligação com outro cumprimento futuro. Lá em Apocalipse, último livro da Bíblia, João escreve que 2 vezes o anúncio da queda da Babilônia. Eu vou ler para vocês. Lá em Apocalipse 14, versículo 8, nós lemos o seguinte: um segundo anjo o seguiu dizendo, caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Prostituição aqui, meus irmãos, não é sexo. É prostituição espiritual. É como que naqueles dias eles transtornaram o mundo, acabaram com a fé verdadeira, mudando por uma fé inventada, uma fé no anticristo. E aí ele vai repetir, meus irmãos, no capítulo 18. Eu vou ler um pouquinho mais. Capítulo 18, versículo 1. Depois disso vi outro anjo que descia dos céus. Tinha grande autoridade e a terra foi iluminada por seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa. Caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. À custa do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. Então ouvi outra voz dos céus que dizia: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam.
pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Aqui, meus irmãos, a Babilônia trata-se de um sistema religioso e governamental que irá se instaurar em todo o mundo, vai se levantar durante a tribulação. Quem vai estar à frente? Obviamente, o anticristo e o falso profeta. Parecerá extremamente poderoso e até invencível, mas vai durar apenas 7 anos. E no final disso vai ser absoluta e completamente destruído esse sistema. E ele será substituído, por quê? Pelo reino messiânico que a gente vem falando desde o início dessa mensagem. Eu sei que vocês lembram da nossa conferência, mas eu só estou lembrando, irmãos, como que há uma ligação, viu? Profética entre Isaías e lá no futuro que vai acontecer. Isaías está falando para a Babilônia dos seus dias, mas João, que escreveu, e obviamente o Senhor que mandou o anjo dizer, está fazendo a ligação, mostrando que a Babilônia do futuro vai ser, digamos assim, uma imagem daquilo que aconteceu no passado. Babilônia, meus irmãos, significa confusão. Essa é a ideia, meus irmãos. O mundo vai adorar uma mistura de tecnologia e religião e espiritualidade. Vão ser dias loucos, onde, com certeza, muita gente vai sofrer por causa daquilo que vai vir sobre a terra. Como eu falei, falta um versículo, versículo 10. O que acontece lá, irmãos? Isaías encerra nesse versículo 10 questionando os seus conterrâneos em Judá. Ele os chama de meu povo malhado na eira. Isto é, povo que tem sido triturado e moído por Deus. Judá sofria por causa de suas próprias más decisões. Eles mesmos traziam sofrimento sobre eles. Isaías reforça que nada do que ele disse até agora vem de si mesmo. Vem do Senhor. Ele apenas contava o que ouvia da parte do Senhor dos Exércitos, da parte do Deus de Israel. Judá, portanto, irmãos, não deveria confiar nos babilônios para salvá-los. Este homem do deserto, à beira-mar, Marduk, não teria sucesso. Em nada poderia ajudá-los. E eles precisavam se voltar novamente para o Senhor. Portanto, meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina claramente que os recursos humanos que trocamos pelo Senhor nos desapontarão. É isso a mensagem clara, usando a Babilônia como um outdoor, usando a Babilônia como uma parábola, essa mensagem clara daqueles dias para o reino de Judá. Essa mensagem clara para nós também. A mesma verdade vale. Nada pode substituir o socorro, o auxílio do Senhor na nossa vida. Mas aí, meus irmãos, naquela época, Deus vai mandar uma mensagem para outra nação ainda. Na sequência, 2 outras nações entram nessa fila da repreensão de Deus. E a primeira delas, irmãos, são apenas 2 versículos, é um parágrafo só, versículo 11 e versículo 12. E nos traz uma lição muito breve. Aqueles que se recusam a buscar a Deus olham o futuro sem esperança. Aqueles que se recusam a buscar a Deus olham o futuro sem esperança. Novamente, a identidade desse segundo reino está como um sujeito oculto, não está tão clara como nas advertências anteriores. Edom, que nós sabemos que é Edom, já vou explicar por quê, nem aparece explicitamente no texto, essa palavra não está aí. Mas é possível deduzir que a advertência é para Edom, que aliás é o povo descendente de Esaú, irmão de Jacó, correto? E podemos deduzir isso com esse povo que era parente dos judeus, certo? Parente dos hebreus. E a primeira dica, meus irmãos, está na palavra Dumá, que está bem aí no versículo 11. Exegetas já comentaram que se trata de uma corruptela de Idumeia, ou seja, outra forma de identificar Edom. Porém, mais simples, meus irmãos, fica porque Dumá é uma localidade dentro do território de Edom. É a rota que vinha da Mesopotâmia para Edom, passava exatamente por Dumá. Ou seja, a rota que vinha do Império Assírio para Edom, passava por esta cidade, por essa localidade. Ou seja, as notícias do conflito entre a Síria e a Babilônia chegavam facilmente até Dumá pelos mercadores e pessoas que viajavam por aquela rota. A segunda e mais óbvia dica, meus irmãos, está logo depois, gente de Seir. Essa é uma expressão que nós encontramos inúmeras vezes, porque era como se dava a região montanhosa aonde estava Edom e aonde morava Esaú. Quando, por exemplo, Jacó quer contato com seu irmão, que estava muito tempo sem ver, lembra da história de Jacó? Ele vai para a casa do seu tio, Balaão, certo? Quando ele volta, ele vai em busca do seu irmão.
Tem aquele momento, ele luta com Deus e tudo mais. Lembra da mensagem de Gênesis? Pois bem, onde estava Esaú? Nos montes de Seir. Então, bem, precisa ser um grande intérprete bíblico para ver que nós estamos falando exatamente de Edom. É fácil deduzir isso. Mas o que o Senhor está falando com Edom? Ainda no verso 11, irmãos, temos o guarda ou vigia sendo questionado 2 vezes quanto falta para acabar a noite. Aqui não se trata, meus irmãos, de uma noite literal. A noite, irmãos, era um tempo difícil. Lembra? Não tem eletricidade, só tem as estrelas. Numa noite, por exemplo, de lua nova, ou seja, sem lua, é um breu. Não dá para enxergar quase nada. A sua cidade estava vulnerável aos ataques. A noite era perigosa, ninguém viajava de noite. Você poderia ser pego por um salteador, por um bandido. Então a noite é insegurança. A noite aqui, meus irmãos, se refere a esse tempo de trevas, tempo de opressão que eles estavam passando. Edom, com todos os reinos da região, estavam sob o peso da opressão da Síria. Estava o peso dos ataques desse grande império. Porém, o guarda, agora já no versículo 12, que provavelmente aqui, irmãos, é o profeta Isaías, responde que o dia logo chegaria. Ou seja, um tempo mais leve de menos opressão estava no futuro. Porém, logo ele disse, seria breve e que a noite também vem. A noite vai passar, mas não comemore, porque outra noite já vem. Vocês vão ter um tempo de grande opressão, um rápido alívio, talvez porque a Síria estava preocupada com outro lugar, mas logo eles sentiriam novamente o peso da Síria sobre eles. Havia alguma chance de que a situação política de Edom pudesse mudar para melhor de forma definitiva? A resposta é não. Embora amanhã estivesse chegando, outra noite seguiria. E não parecia que a situação ia mudar tão breve. Ou seja, meus irmãos, o que Deus fala brevemente para Edom é como está no nosso enunciado. Edom conhecia o Deus do seu vizinho Israel. Conhecia o Deus dos seus parentes em Judá, mas se recusavam a adorá-lo. Muito pelo contrário, foram atrás de falsos deuses. Foram atrás de falsas esperanças. Eles se recusavam a buscar o Senhor. Então, o profeta diz para eles, o que reserva para vocês é a noite. Eu fico pensando, meus irmãos, num país evangélico como o nosso, cristão, entre aspas, como o nosso. É tão interessante, meus irmãos, que quando a coisa aperta, muita gente busca o Senhor. Não foi exatamente a experiência nossa, mas muitos e muitos colegas meus disseram que durante a pandemia, as suas igrejas se lotaram. Gente que não vinha há muito tempo apareceu, gente que eles nunca tinham visto apareceu, gente começou a entrar em contato pelo Instagram, quando é que vai ter culto, está tendo culto presencial e tal, e as igrejas lotaram. Por quê? Porque o pessoal estava com medo de morrer. Fora a seriedade da doença, já tinha o plano de terror da mídia e do governo. E as igrejas encheram. Mas sabe o que eles me narraram, meus irmãos, quando os anos foram passando, e aí passou 2020, passou 21, passou 22, chegou 23. Alguns ficaram, mas a maior parte das pessoas que procuraram em pavor a Deus, do jeito que vieram, foram embora. Sabe o que aguarda essas pessoas? Um futuro sem esperança. Porque quando tiveram uma oportunidade, quando tiveram, digamos assim, um alerta de Deus, quando tiveram um recado de Deus confrontando-os com a sua própria mortalidade, o que é verdade mesmo com pandemia ou sem pandemia, para morrer basta estar vivo. Todos nós, irmãos, tenho um anúncio para vocês, somos pacientes terminais. Todos nós. Alguns têm um dia, alguns têm 100 anos. Bem, talvez não tanto, mas entende o que eu quero dizer. O ponto não é esse. O ponto é que a nossa vida precisa ter uma esperança maior, futura. E nós estamos falando de um povo, meus irmãos, lembre-se, que conhece o caminho da esperança desde os dias de Isaque. Porque o pai deste povo é Esaú, filho de Isaque, irmão de Jacó. Na geração após geração, eles foram se afastando cada vez mais do Deus do seu antepassado Isaque, do Deus de Abraão, e voltando-se para falsos deuses, voltando-se para falsas esperanças, e obviamente terminaram com um futuro sem esperança de verdade. Mas eu quero tratar disso um pouquinho mais à frente para a gente seguir adiante. Nós estamos chegando, irmãos, à nossa terceira e última advertência no nosso capítulo. E agora é a vez da Arábia. E ela é mencionada, meus irmãos, eu fiz uma pesquisa rápida, 6 vezes no Antigo Testamento, a Arábia,
e 2 vezes no Novo Testamento. Está lá em Gálatas. A Arábia da Antiguidade possuía praticamente a mesma extensão de terra que hoje é conhecida como Arábia Saudita. Mas a Arábia da Antiguidade não era apenas a Arábia Saudita, incluía Catar, Emirados Árabes, Omã, Iêmen e Kuwait. É toda aquela península que você tem ali, a Península Arábica, o nome já diz, que está entre o Mar Vermelho e o Golfo de Omã. Ali, meus irmãos, no passado estava esse país que tem grande parte do seu território desértico, mas tinha cidades poderosas, cidades famosas, cidades admiradas, como uma que vai ser citada no nosso texto. A terceira e última lição, meus irmãos, em cima da advertência arábia, é a seguinte: os alertas de Deus vêm naquilo que acontece com os que andam longe dele. Os alertas de Deus vêm naquilo que acontece com os que andam longe dele. A Arábia tinha uma trajetória única, afastando-se cada vez mais do Deus de Israel. Tinha os seus próprios deuses, sua própria religiosidade. E no nosso texto, meus irmãos, sobre esse país, nós temos 3 localidades mencionadas. Dedã, com os dedanitas, que era uma tribo do sul da Arábia. Temã, que era um oásis bem conhecido, que ficava no noroeste da Arábia. E Quedar, que ficava no norte da Arábia. Especialmente Quedar era um lugar muito admirado, a gente já vai falar sobre isso, e um lugar muito poderoso. Seguindo o nosso texto, irmãos, verso 13, já nos dá no cabeçalho que esta é uma advertência contra a Arábia. Aqui não tem nada de sujeito oculto. O nome já está entregue facilmente. Aqui, e no verso 14, ele fala como os que vêm em caravanas, eles se recusam a entrar na cidade e acampam nos bosques. Por que eles faziam isso, meus irmãos? Porque as cidades estavam sendo atacadas pelos conquistadores. Então as pessoas viam, digamos assim, do interior das caravanas, né, os mercadores, viam, certo? A coisa feia lá na cidade, os ataques, e eles se refugiavam nos bosques. E fica mais claro ainda no verso 15. Eles fugiam da espada e do arco e da crueldade da batalha. Algo que nós desconhecemos, irmãos, na modernidade, é como que o conflito era totalmente diferente antigamente. Em primeiro lugar, hoje você fica aqui no seu lado, né, dirigindo um drone, aí vai lá e joga a bombinha lá no inimigo, né? Do seu ar-condicionado, tranquilo. Essa é a guerra moderna. Não é verdade? Quando eu jogava esses jogos de guerra, eu gostava muito da fase que eu ia ser o sniper, porque eu ficava quietinho no meu canto, só um buraquinho para eu olhar e headshot, só, tranquilo. Não é o que acontece aqui não, irmãos. A coisa é horrível. É principalmente combate corpo a corpo. Lembra que eu falei que lá na Itália eu segurei aquela espada que eu quase caí para trás? Eu não sei como esses homens lutavam, o negócio era pesado. Mas pior ainda, meus irmãos, as regras de humanidade que tem hoje na guerra, chamam-se regras de engajamento, não tinham na época. Por exemplo, hoje, você não pode ter execuções sumárias. Você não pode fazer extermínios genocidas. Você não pode fazer estupro em massa, assassinato em massa. Isso é proibido por leis internacionais. As guerras podem acontecer, mas se determinadas situações acontecerem dentro da guerra, mesmo ganhando, você pode ser julgado por aquelas situações num tribunal internacional. Isso não existia 3.000 anos atrás. Tudo era permitido. E esse tipo de crueldade é o que o verso 15 está aqui, e é por isso que eles estão fugindo. Porque os assírios, irmãos, eu já contei para vocês, uma das coisas que eles faziam com seus capturados, não é isso? Eles pegavam e vivos, eles enfiavam sentados em uma estaca e deixavam lá morrer e depois apodrecer para avisar os seus inimigos. Quer vir com a gente? Quer vir contra a gente? É isso que a gente faz com quem a gente captura. Povo terrível. E aí ele anuncia, meus irmãos, que isso tudo ia acontecer. E quando aconteceria? Porque o verso 16 já dá claramente para nós. Aponta que exatamente em 1 ano a crueldade da guerra chegaria e o cenário pintado nesses versos anteriores, com o pessoal fugindo para o bosque e tudo mais, se tornaria realidade. E, de fato, em 715, Sargon II escreveu em seus registros que havia derrotado várias tribos árabes e as deportou para Samaria, antigo território de Israel. Lembra, irmãos, que já falei várias e várias vezes por que os samaritanos e os judeus não se davam? Porque quando Israel foi deportado para a Síria, nem todo mundo foi deportado. Uma parte ficou.
que a Síria fazia? Aí pegava uns árabes, pegava uns etíopes, pegava pessoas daqui e acolá e misturava todo mundo. E é por isso que quando chegamos em João capítulo 4, a mulher samaritana estranha que Jesus fala com ela. Porque os samaritanos e os judeus não se davam. Porque para os judeus, os samaritanos eram judeus mestiços, era um povo misturado, era um povo impuro. E essa era a razão, eis aqui um modelo, eis aqui um exemplo. Árabes foram levados para Samaria para ali viver, e obviamente casamentos aconteceram e assim por diante. E meus irmãos, toda essa situação acontece e é destacado a cidade de Quedar. A cidade de Quedar, meus irmãos, ela tinha uma admiração grande pelas suas grandes tendas de cor escura. Isso nós encontramos, inclusive, porque é mencionado por Salomão lá em Cantares. Ele compara a beleza da sua amada às escuras tendas de Quedar, né? Da pele dela, porque ela trabalhava no campo, ela era bronzeada, e aquilo para alguns era motivo de vergonha, mas ele dizia que aquilo era motivo de beleza. E tudo isso, meus irmãos, diz o texto, seria destruído e os guerreiros todos, seriam quase eles todos mortos. E nosso texto termina com um aviso solene. O Senhor, o Deus de Israel, falou. Ou seja, iria acontecer. Tal como as outras nações que se orgulharam das suas gloriosas e vitórias e poderes dos seus guerreiros e arqueiros nas gerações, tudo, Quedar iria sucumbir sob o ataque de uma força militar maior. É possível, meus irmãos, que os dedanitas em fuga sejam os primeiros sinais desse processo militar. São os refugiados, por assim dizer. Mais tarde, as pessoas da região de Quedar seriam forçadas a sair do seu território, tal como o Senhor declarou. Como já falamos, irmãos, o alvo principal de Isaías é o povo de Deus da época. Hoje somos nós, povo de Judá da época. Esse breve parágrafo profético informa a audiência de Isaías em Jerusalém que todo o Oriente Médio, todo o Oriente Próximo, as cidades, as nações, até mais obscuras tribos do deserto irão cair. Estarão em alvoroço e provavelmente por causa da expansão do poder da Síria não tinham mais esperança de sobrevivência. Essa é apenas, meus irmãos, mais uma demonstração de como Deus é soberano sobre a história. Anos e anos e anos avisa o seu povo. Isso vai acontecer, mude o seu caminho. Isso vai acontecer, reveja o que você está fazendo, porque apenas se confiassem no Senhor, eles teriam alguma esperança. Quais são algumas coisas, amados, que esse capítulo de hoje nos ensina para a gente poder encerrar? Nenhuma das lições da nossa mensagem hoje são realmente novas, não são originais. Elas até são um pouco repetições de algumas outras lições que nós vimos em outras nações. Mas acredito, meus irmãos, que elas estão aqui porque nós precisamos delas. Nós precisamos de hoje, 10 de dezembro, ser lembrados dessas 3 lições. A primeira, por exemplo, os recursos humanos que trocamos pelo Senhor nos desapontarão. Quantas vezes, irmãos, nós temos confiado em coisas que sabíamos que não era a solução, sabíamos que não era a saída, não era por esta porta que eu deveria ter entrado, e ainda assim eu fui. 100 e tantos anos depois, a palavra de Deus vai declarar por meio de Jeremias, no capítulo 17. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Aí o texto muda. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Só o primeiro, a propósito. Contraste claro de Jeremias aqui. Por quê? Porque nos dias de Jeremias, irmãos, Judá continuava confiando no homem. Jeremias pregava. O que o rei fazia? Prendia Jeremias. Botava ele numa cisterna seca, num poço seco. Prendia no tronco para calar o profeta. E ao lado do rei, quem? Os falsos profetas que falavam exatamente o que o rei queria ouvir.
Jeremias dizia, arrependam-se, senão Deus vai enviar, agora sim, o Império Babilônico. 100 e tantos anos passaram, irmãos, desde o nosso texto de Isaías. O povo não ouviu. Passou o tempo, Jeremias mudou a sua mensagem porque Deus mandou. Não adianta mais se arrepender, porque os babilônios vão vir. Agora vocês têm que se entregar para ver se vocês não são mortos. Não ouviram. O que aconteceu, irmãos, quando os babilônios chegaram? O rei foi capturado. Os filhos dele foram mortos diante dos seus olhos. E na sequência, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, fura os olhos do rei. Tudo isso por quê? Ele não ouviu a palavra do Senhor. Ele confiou no homem. Ele foi maldito. Porque essa confiança, meus irmãos, mal colocada, inclui tanto a nossa própria força quando confiamos em outros. Depender de quaisquer recursos, mais do que dependemos do Senhor, irá terminar em desapontamento. O mais interessante, amados, antes de seguirmos para o segundo ponto, é que quanto mais Deus nos abençoa, mais perigosa fica a nossa vida. Quanto mais dinheiro Deus nos dá, quanto mais bens Deus nos dá, quanto mais saúde Ele nos dá, quanto mais Ele nos dá, a maior probabilidade dessas mesmas coisas serem a nossa ruína. Se transformarem em ídolos. Filhos, por exemplo. Marido, esposa e assim por diante. Segundo lugar, aqueles que se recusam a buscar a Deus olham o futuro sem esperança. Diz a música popular do cantor famoso, nem tanto famoso hoje em dia, o teu futuro é duvidoso. Lembra? E nisso, pelo menos, ele estava coberto de razão. Sem a firme e soberana direção de Deus, irmãos, o futuro do ser humano é duvidoso, ele precisa sim temer o seu futuro. Não apenas aqui, meus irmãos, nas circunstâncias, mas inclusive na eternidade. Precisamos nos valer da onisciência do nosso Deus, nos valer da soberania do nosso Deus, para que Ele nos dê direções para um futuro que não seja duvidoso, mas seja assegurado nas mãos do Senhor. Eu quero, inclusive, dar uma palavra, se você está aqui conosco, vai ouvir essa mensagem depois. Se você não tem segurança do seu futuro, principalmente da sua eternidade, apegue-se à cruz de Cristo. Aquele que morreu e ressuscitou por nós, já mostrando o caminho da verdade, o caminho da realidade. Porque você pode viver muito tempo sem Cristo, mas a pior coisa que pode acontecer com você é você morrer sem Cristo. Porque Ele aguarda uma eternidade, como diz o nosso enunciado, sem esperança. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, inclusive, os irmãos estavam em polvorosa porque alguns dos seus parentes e irmãos em Cristo haviam sido capturados e executados por servir a Jesus. Lembra? Nós passamos por essa exposição em nossa igreja também. O que Paulo fala a eles? Eu não quero que vocês sejam como os que não têm esperança. A respeito daqueles que dormem. Ele se referia àqueles que haviam já morrido. Aí ele mostra o que vai acontecer no futuro. Dado a ordem do Senhor, a trombeta de Deus tocará, e os mortos em Cristo, esse que vocês estão lamentando e chorando a ausência deles hoje, eles ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e todos nós juntos estaremos para sempre com o Senhor. O que Paulo termina, irmãos, o texto dizendo? Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Não porque ele achou bonito escrever, mas porque é verdade, é factual. Porque o Deus das profecias, meus irmãos, que temos visto abundantemente no livro de Isaías, continua sendo o Deus das profecias hoje. E absolutamente tudo o que ele escreveu irá se cumprir. E aí está a nossa esperança. Terceiro e último lugar, os alertas de Deus vêm naquilo que acontece com os que andam longe dele. Tá, as alertas ali, né? Corrigir. Os alertas de Deus vêm naquilo que acontece com os que andam longe dele. Provérbios 27:12, irmãos, tem um versículo que eu acho muito interessante, que meu pai me disse há muitos anos atrás, porque a gente andava ali no lugar e tem um acidente, né? Como é que o Brasil faz quando tem acidente? Vai lá e vai ver. Nossa, teve um acidente ali, o menino foi partido ao meio. Meu, que sentido faz nisso? Uma vez eu queria ver um acidente, aí ele disse assim, não, o justo só vê o mal e se esconde. Isso está em Provérbios 27:12.
Na nossa tradução diz: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. O prudente, meus irmãos, deve ser também alguém sábio. Sabe como? Em perceber o perigo, observando a vida daqueles que andam longe do Senhor. Eles são, como diz o nosso terceiro enunciado, alertas para nós. São avisos. São como se fosse um sinalizador dizendo: olha como ele fez, faz diferente. Não segue por esse caminho. Por outro lado, irmãos, eu tenho que nos questionar. Será que temos invejado a vida daqueles que andam longe do Senhor? Ou temos aprendido a evitar, a observar a vida deles? É tão interessante, meus irmãos, como que a Bíblia é repleta, se você parar para pensar, de muitos maus exemplos mais do que bons exemplos. E a Bíblia não livrou de registrar nem nada. Estamos registrando a vida de Davi. Não coloca que ele adulterou. Davi é um herói. Não, coloca assim. Não coloca que ele arquitetou a morte do marido da mulher, de Urias. É Davi. O pessoal do marketing falou para dar uma lavada aí no currículo dele. Não, escreve sim. Como um alerta, meus irmãos. No ano em que os reis estavam na guerra, Davi estava no palácio. Dá até para pregar nesse texto já, a partir de agora, dizer assim: será que eu estou fazendo o que eu deveria fazer na minha vida? Ou eu estou fazendo o que eu gostaria de fazer na minha vida? E eu corro o sério risco de olhar do outro lado da rua e dar o azar de ter uma mulher se banhando lá e o resto da história você conhece. O ponto aqui, meus irmãos, é como esses alertas aprendidos se tornam proteção. Fulano fez dessa forma, errou. Quebrou a cara. Deu murro e ponta de faca. Então vou fazer por aqui. Vou fazer de outra maneira. Nem sempre funciona. Eu me lembro que uma jovem na nossa igreja, onde eu cresci, uma irmã da nossa igreja que casou com um incrédulo, sentou com ela já estava no 3º, 4º namorado, descrente. Sentou com ela para conversar e disse: olha aqui, eu estou comemorando 35 anos de casamento esse ano. Há 35 anos eu oro para um marido que eu tinha certeza que ia se converter. Passou o namoro, passou o noivado, passou o casamento em semanas. Do jeito que ele me acompanhava para a igreja, ele foi embora. As irmãs da época me avisaram. As irmãs da época me alertaram. E eu não ouvi. Eu estou hoje aqui lhe alertando da mesma forma. Tanto rapaz de Deus, tanto rapaz sério com o Senhor, e você tem procurado lá fora um namorado para ti. Infelizmente, essa jovem não atendeu, não ouviu e continuou no seu procedimento. E nós? As outras muitas coisas da nossa vida, irmãos. Será que esses alertas servem para que a gente possa perceber como tem andado quem anda longe do Senhor e possamos andar de forma diferente? No mais, fica a nossa gratidão ao Senhor por dar 3 lições tão preciosas em cima de 3 países da antiguidade, cuja história eu e você provavelmente conhecemos muito pouco antes dessa exposição. Mas que agora, mesmo que você não guarde o que é Quedar, ou o que é Elão, ou o que é a Média, ou qualquer outra das informações que você viu aqui, que você guarde, meus irmãos, esses 3 questionamentos, essas 3 lições, e que durante a semana Deus fale mais poderosamente ao seu coração e você responda ao Senhor com a sua vida, com as suas decisões, naquilo que precisa ser mudado. Que Deus abençoe para tanto. Deus querido, mais uma vez o Senhor vem nos mostrar a necessidade de colocar a confiança nossa unicamente no Senhor. Nada pode nos livrar das armadilhas e dificuldades desta vida, a não ser o Senhor. Ninguém pode livrar como o Senhor, ninguém pode cuidar de nós como o Senhor, ninguém pode nos proteger no presente e no futuro como o Senhor, porque é aquele que já tem transformado-nos desde o passado. Faz, ó Deus, que possamos levar muito a sério essas 3 lições, esses 3 questionamentos e responder de maneira prática e de forma transformadora na nossa vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém.